Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aguentando frio, firme e forte? Então vamos lá, mais uma semana de atividades. Semana do dia 27/7 até 31/7, última semana de julho, certo? Vamos às atividades. Hoje a prof trouxe aqui, antes de a gente começar as atividades, algumas dicas importantes. Claro, a prof já enviou isso por WhatsApp, né? E vocês receberam, quem pega a folha física estava na frente, então quem recebeu físico, lembra de colar essa folha no caderno, não precisa devolver junto no bloco, tá? E aqui tem várias dicas para a gente relembrar, a prof já falou, mas é bom a gente ir relembrando como elaborar um texto, tá? Fazer as respostas completas, aqui nos cálculos, nas situações problemas, como fazer a resposta completa, organizar o caderno com a data, como a prof sempre coloca, com as colagens bem direitinho. Na produção de texto, título, organização de ideias, parágrafos, letras maiúsculas, pontuação. Se necessário, ler mais de uma vez os enunciados, que é a parte onde diz atividade, tá? Leia uma, duas vezes até entender. Se continuar com dúvida, pergunta para a prof, mas tenta ler, tenta descobrir antes, não sai dizendo, não sei, não sei, não sei, não sei. Calma, leia bastante antes de sair desistindo da atividade. Eu recebi alguns trabalhos com atividades em branco, sem responder. E não é para deixar em branco, se tem dúvida, pergunta. Capriche nas pinturas, cuidado na hora de tirar foto e enviar no Google Sala de Aula, procura usar o celular de em pé para tirar a foto, tá? Na posição vertical, porque quando a foto chega para a prof, ela chega assim. Se vocês tiram na horizontal, às vezes a foto vem virada de cabeça para baixo, então tem que ficar virando o note, tem que ficar procurando para virar todas as fotos e achar. Então, se vocês já tiram a foto na vertical, fica mais fácil, certo? Tenha cuidado e capricha ao escrever. Vocês começaram muito bem, estava tudo muito caprichado. E agora vai passando os dias, vocês vão descansando, a letra já vai aparecendo daquele jeito. Lembrem-se do F, gente. O F, como é que a prof ensinou como fazer. A letra A é diferente de letra O. Tem as letras cursivas, tá aparecendo umas coisas assim que eu vou pegar vocês, tá? Então lembrem-se de fazer a letra cursiva bem bonita, certo? Então, tem todas as dicas ali, leiam antes de começar a fazer as atividades para as próximas, tá? E qualquer dúvida, pergunte. Então, dia 27 de julho, segunda-feira, aula 54. Em português, a gente vai começar a ver sobre nossa sílaba tônica, tá? O que é sílaba tônica? Vocês vão ver uma história com uma explicação. Depois a prof manda no WhatsApp mais alguma explicação se faltar. Mas a sílaba tônica, tá? Aqui no texto vocês vão ver, se chama a sílaba com mais força, aquela que tem mais intensidade. E a gente sempre começa a contar a sílaba tônica da última sílaba, penúltima, antepenúltima, tá? Tem toda a explicação ali, depois a prof vai falar um pouquinho mais sobre isso pelo WhatsApp, eu mando mais alguma explicação se precisar, tá? Então, vocês vão ler aquele texto da professora e da aluna, e aqui daí vocês vão ter algumas palavras que vocês vão ter que classificar. Se ela é oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá? Qualquer dúvida, pergunte. Dia 28 de julho, terça-feira, aula 55. E Ciências Humanas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como os portugueses vieram, tá? Então, é a história dos portugueses, como eles passaram. Tem o texto informativo, né? E depois tem um poema e algumas perguntas do lado para responder. Resposta completa com letra bem caprichada, certo? No dia 29, na quarta-feira, vocês têm uma atividade bem simples. Pinte o caminho que Maria tem que percorrer até a macieira, contando de 5 em 5, tá? Então, vai colocando 5 e vai pintando até chegar lá no 500. Só que tem que prestar bem atenção para não errar a ordem, tá? E depois de realizar a atividade, responda. Escreva apenas os números pares. Então, lembrem-se quais são os números pares e aí vocês escrevam ali do lado. Só colocar o número, não precisa escrever por extenso. Na letra B, sim, vocês vão escrever por extenso. Os últimos 5 números que você pintou no caminho. Então, de 500, voltando, qual que é o penúltimo? E aí vocês vão colocando.
Depois, dois probleminhas tem ali para vocês responder com base na imagem dos carrinhos. Depois tem um outro problema, que são sentenças matemáticas com valores em reais. Então, vocês vão ter que completar fazendo o cálculo no caderno. Nessa atividade aqui, de decomposição dos numerais, vocês vão ter que fazer igual a este exemplo, tá? 2.000 mais 800 mais 60 mais 5, que forma este valor inicial. Então, aqui, como é que fica? 4.000 mais 300 mais 40 mais 2. Como a gente fazia na aula, continua aqui embaixo, certo? Aqui são cálculos para vocês fazerem e depois faça a prova real para ver se estão corretos, certo? E depois escreva por extenso os numerais abaixo. Olha ali, ó. Observe o modelo e escreva igual o que está em cima. 9.804. E aqui vocês vão continuar escrevendo. 1.257. E vão escrevendo até aqui embaixo. No dia 30 de julho, quinta-feira, a gente vai começar a trabalhar sobre o uso do solo em ciências. Então, tem todo um texto bem explicativo aqui sobre erosão, assoreamento, queimadas, tudo o que acontece no solo. Então, leiam, tá tudo explicado no texto, com muita atenção sobre o que acontece com o solo. E aí, depois, neste slide aqui, já tem as perguntas. Aqui vocês vão ter que colocar V para verdadeiro e F para falso. O que aconteceu em algumas atividades que a prof recebeu? Que vinha só com o X. Não é para te assinalar com o X. Tem que olhar a ordem do exercício. Se é V para verdadeiro e F para falso. Aqui é a mesma coisa. Aqui tem que fazer a relação. Aqui 1 para erosão, 2 para assoreamento, 3 para queimadas e 4 para agrotóxicos. Então, como é que eu vou colocar aqui? Não é fazer um X, é relacionar. Qual dessas frases combina com erosão? Qual com assoreamento? Qual com queimadas e qual com agrotóxicos, conforme vocês leram no texto. Então, façam bem direitinho, prestando atenção no texto que tá ali, certo? E por último, na sexta-feira, a prof até deixou junto aqui para a gente conseguir explicar para vocês, certo? As profs do quarto ano montaram essa atividade bem diferente, que nós vamos fazer sempre ensino religioso agora nas próximas semanas. Vocês vão montar uma cápsula do tempo. Depois eu envio por um WhatsApp explicando melhor como é que vai funcionar e mostrando um exemplo de cápsula do tempo. Mas já para adiantar para vocês, vocês têm que pegar uma caixa, tá? Pode ser de sapato, de presente, uma caixinha pequena, onde vocês vão guardar essas fichas que estão aqui. Então, se você pegou a folha impressa na escola, você vai ter que recortar e deixar na sua caixa. Você não vai devolver. Essas fichas aqui não são para devolver, são para deixar dentro da cápsula. Quando a gente voltar para a escola, voltar às aulas normais, a gente vai levar essa cápsula, o prof vai dizer, ó, tal dia traga uma cápsula. E aí a gente vai olhar junto como é que ficou essa cápsula do tempo. Então, não é para devolver para a prof na escola. E na hora, quem está fazendo pelo Google Sala de Aula vai só tirar foto para mostrar que fez, colocar lá, mas vai guardar a sua ficha dentro da cápsula do tempo, tá? O que é essa cápsula do tempo? Vocês vão guardar essas pequenas fichas que a prof vai mandando por semana, como que vocês estão hoje e quais sentimentos vocês estão tendo durante essa quarentena. Que dia a gente começou? Foi lá no dia 19 de março, foi o último dia que a gente foi para a escola e a gente não voltou mais. O fim ainda a gente não tem como escrever, a gente vai esperar para colocar. E aí aqui vocês vão preencher qualquer idade que vocês estavam, peso, altura, tamanho do pé, o nome de vocês. Aqui vocês podem se desenhar, colocar a cor favorita, comida favorita, filme, animal de estimação, o nome do animal, melhores amigos, um brinquedo, qual a escola e qual o nome da prof. Então, essas são as duas primeiras fichas dessa semana. Terminou, você vai recortar e guardar dentro da sua caixinha que vai servir de cápsula do tempo. Essa caixa, prof, eu posso jogar, pode ficar amassada, pode ficar lá num canto? Não, porque você vai levar para a escola. Então, você vai organizar essa caixa, você pode colar papéis coloridos, enfeitar e guardar ela num lugar onde você sabe onde está e que não vai sujar e que não vai amassar para colocar tudo ali dentro, certo? Combinado? Depois a prof pode mandar mais um outro vídeo explicando melhor como é que funciona essa cápsula. Mas leiam tudo com muita atenção,
muito bem feitinho ali, como vocês já fazem, e qualquer dúvida pergunte, certo? Então, faça tudo com muito capricho, lembre-se de sempre se perguntar e qualquer coisa, a prof está aí, certo? Tá bom? Um grande beijo, até a próxima!